Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma oração. Rodrigo, pode orar, por favor, para iniciar? Amém. Irmãos, na semana passada nós terminamos de falar sobre os atributos de Deus. Nós passamos alguns meses falando sobre esse tema. Acho que foi bastante proveitoso para todos nós. Mas o Túlio incumbiu a mim e ao Henrique de trazermos um novo tema, que é o Catecismo de Heidelberg. Falarmos sobre o Catecismo, seus artigos, seus pontos, a sua história. E antes de nós falarmos dele, temos que falar sobre a história de como ocorreu aquele concílio de Heidelberg. E pensando sobre esse tema, eu cheguei à conclusão de que antes de falarmos sobre a questão de Heidelberg em si, nós poderíamos também abordar a questão da Reforma Protestante, visto que nós estamos em outubro, é o mês da Reforma, e a partir disso compreendermos um pouco da nossa tradição, de onde nós surgimos, qual é o momento histórico, o que levou ao surgimento da Reforma, o que levou Lutero a fazer aquelas coisas, a se empenhar em reformar a igreja. E eu acho que é um tema bastante proveitoso que nós vamos nos ocupar hoje e no próximo domingo, antes de entrarmos propriamente na questão do Catecismo de Heidelberg. Então, a nossa aula de hoje está dividida em duas partes. Uma parte inicial que vai trazer o contexto histórico pré-reforma, o que levou, quais foram os fatores que levaram à Reforma Protestante. E a segunda parte da aula nós vamos tratar do início da vida de Lutero e o que levou ele a iniciar a Reforma Protestante. Então, não há como nós falarmos sobre a Reforma Protestante sem nós falarmos daquele período do final da Idade Média. O final da Idade Média ele foi um período marcado por profundas incertezas e tensões em todo o mundo europeu por uma série de fatores. Sentimentos de ansiedade, maus pressentimentos eram comuns naqueles dias e eram agravados pelo senso de um iminente julgamento divino que viria a recair sobre o mundo. Então, as pessoas achavam que a qualquer momento Deus poderia destruir o mundo naquela época. E existem alguns fatores que levaram a essa crença de crise no final da Idade Média, de modo que nós podemos dizer que o fim da Idade Média foi uma época de crises, marcada por crises, causada tanto por fatores materiais quanto pela erosão de certos valores que mantinha a sociedade unida. Então, do ponto de vista material, a crise ela ocorreu por questões agrárias e questões sanitárias. Desde o final da Idade Média, a população dos grandes centros urbanos ela vinha crescendo exponencialmente, o que levou à necessidade de aumento na produção de alimentos entre os séculos XII e XIII. Só que a partir do século XIV, a Europa incorreu em uma profunda fome, uma fome que abrangeu todo o continente e foi causada por clima, por fenômenos naturais. Os escritos da época eles falam de terremotos, falam de secas, falam de invernos e enchentes que acabavam com todas as plantações. No inverno, por exemplo, era muito comum que os animais, as pessoas e até mesmo as plantas congelassem, matando diversas colheitas. No verão, por sua vez, as secas acabavam com as plantas, secavam poços, terremotos eram comuns, enxames de gafanhotos, tudo isso gerava uma certa ansiedade, uma tensão no coração do mundo europeu. Todas as pessoas estavam passando fome, estavam desnutridas, estavam enfraquecidas, e atrelado a esse fato, atrelado a essa fome, essa desnutrição, a Europa foi acometida de diversas doenças. Houve surtos de febre tifoide, sífilis e também a peste bubônica, que nós conhecemos mais como peste negra. Era uma doença terrível que foi responsável pela morte de pelo menos 1/3 da população europeia. Na época de Lutero, mais ou menos ali após a Reforma, 1517, a peste negra ainda existia, mas ela já estava enfraquecida. Mas ela ainda constituía um perigo de fato. Por exemplo, o reformador suíço, o Ulrico Zwinglio, ele quase morreu em decorrência da peste negra. O próprio Lutero teve que lidar com a peste que chegou à cidade de Wittenberg em 1527. A sua casa virou uma espécie de hospital improvisado. Ele teve que fazer um improviso ali para lidar com aquelas pessoas que estavam acometidas da peste negra. E era uma doença tão terrível, uma doença tão infecciosa, que muitas pessoas abandonavam seus pais em casa,
Muitos filhos abandonavam seus pais, muitos pais abandonavam seus filhos para morrerem sozinhos em casa. Por quê? Porque era uma doença infecciosa, altamente infecciosa, era uma doença mal cheirosa e também era uma doença muito feia. A pessoa ficava cheia de marcas vermelhas na pele, que depois se tornavam marcas pretas. A pessoa também urinava preto, o sangue se tornava escuro, e todos esses fatores levavam a uma erosão dos valores da família. As pessoas abandonavam seus familiares e não tratavam deles. Desse modo, a morte ela era algo muito presente ali no final da Idade Média. A morte era algo que estava na mente de todas as classes sociais, não só de pobres, mas também de ricos, o clero, os nobres. Todas essas pessoas sabiam que a qualquer momento elas poderiam morrer em decorrência da peste. Ela não encontrava barreiras sociais, qualquer pessoa estava sujeito a ela. E esse senso de morte iminente levou muitas pessoas a crerem que aquilo era um sinal do julgamento divino. Ou seja, a peste, a pandemia de peste negra, a sífilis, a febre tifoide e também a fome que assolava a Europa, ela era vista como um julgamento de Deus em decorrência dos pecados da humanidade. De modo que muitas pessoas começaram a tentar adquirir o perdão divino. Então, por exemplo, alguns grupos faziam autoflagelação até sangrarem. Eles se autoflagelavam para obter o perdão de Deus e, consequentemente, extirpar aquela peste que supostamente teria sido decorrente da punição divina. Outros grupos intercediam aos santos, faziam longos jejuns, faziam peregrinações e até mesmo alguns oravam dentro de rios congelados para obter esse perdão de Deus. Obviamente, as pessoas se reuniam para orar e isso só aumentava a proliferação da peste. E essas mortes em massa, essa iminência da morte na mente de cada indivíduo, ali no final do período medieval, levou uma adaptação das doutrinas católicas de salvação. Em regra, de acordo com a doutrina católica, uma pessoa poderia ser salva por meio da prática de obras de caridade. Só que, visto que a peste estava assolando todo mundo, muita gente morria cedo demais e sem tempo de praticar obras de caridade. Então, uma pergunta surgiu no seio da Igreja Católica: como fazer para salvar a alma de alguém que morreu cedo demais e não teve tempo de praticar obras de caridade? A resposta que a Igreja deu a isso foi a ênfase na doutrina do purgatório e também nas missas. Na mentalidade católica, na doutrina católica, uma pessoa ao morrer, seja ela salva ou não, ela não vai imediatamente para o céu, mesmo sendo salva. Por quê? De onde é que eles tiram essa ideia de que uma pessoa não vai imediatamente para o céu ou para o inferno? Eles tiram lá do texto de Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a igreja entende que uma pessoa ao morrer, mesmo sendo salva, pode não estar santificada. Naquele momento da morte, ela poderia ter pecado, ela não teve tempo de se confessar ao Padre, de modo que ela não morreu santificada. E se você não morre santificado, você não verá a Deus, o que eles entendem como ir para o céu. Então, na doutrina católica, uma pessoa morre, mas não vai para o céu, mas também não vai para o inferno. Então, para onde é que ela vai? Ela vai para um local chamado purgatório. O purgatório seria aquele local que é intermediário entre o céu e o inferno. Nesse ambiente ficam as almas das pessoas que morreram sem santificação e, por esse motivo, não foram para o céu. E a partir da oração e da intercessão daqueles que estão vivos na missa, essa pessoa pode ser purificada e pode vir a ir para o céu. É por isso que existe a missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia nada mais é do que um ritual que você faz ao sétimo dia da morte de uma pessoa, com o propósito de purificar a alma daquela pessoa, santificá-la e fazer com que ela saia do purgatório e vá para o céu. Uma vez eu fui numa missa de sétimo dia e eu já estava na igreja evangélica. Eu fiquei com uma certa vergonha de algum irmão me ver na missa e falar: o Luan virou católico de novo? Quase que eu coloco um óculos e um chapéu para me esconder, igual um espião. Mas é para isso que serve a missa de sétimo dia. É para você interceder pela alma daqueles que morreram e ajudá-los a sair do purgatório. Só que além da questão da missa, posteriormente surgiu uma outra forma de você retirar a alma de uma pessoa do purgatório. É aquilo que que vai ser chamado de indulgências. Basicamente é um pagamento que você faz para adquirir certos dias fora do purgatório. É como se fosse uma amenização da pena para aqueles que já morreram. Nós veremos isso mais detalhadamente daqui a pouco. Então, esse é o primeiro fator que levou àquela crise do final da Idade Média e aquela ansiedade, aquele mau pressentimento que cada indivíduo sentia. A questão dos fenômenos naturais, a questão da fome,
a questão das doenças também. Tudo isso levou a um senso de urgência das pessoas e a uma crença de que aquilo era um julgamento divino sobre o mundo. Só que a maior crise do final da Idade Média, ela não foi de ordem econômica e tampouco de ordem política. A maior crise do final da Idade Média, ela foi uma questão que envolvia a erosão daqueles símbolos de segurança que mantinham a sociedade unida. Ou seja, uma série de valores que fazia com que a sociedade se mantivesse harmônica. E quem era a maior representante dessa coesão, dessa harmonia ali no final da Idade Média? A própria Igreja Católica. A Igreja Católica ela era a base, ela era o baluarte da harmonia entre a população. Nosso mundo atual, ele é marcado por um certo individualismo. Nós vivemos as nossas vidas de forma individual e não temos um senso assim de comunidade. Mas isso não acontecia na Idade Média. Os medievais acreditavam que todos eles faziam parte de uma comunidade mundial de cristãos. Era o que eles chamavam de corpus christianum, o corpo cristão. Então eles tinham um senso de que todos eles, cada cidadão europeu e cada cidadão do mundo, fazia parte desse corpo mundial de cristãos. E, obviamente, o cimento, a argamassa, aquilo que mantinha essa comunidade mundial de cristãos unidos era a Igreja Católica. Atrelado a esse fato, até o início do século XIV, havia uma crença de que o Papa ele tinha o direito de coroar o imperador ocidental. E se ele tinha o direito de coroar o imperador, quem coroa é quem tem superioridade sobre aquele que é coroado. É por isso que muitos hinos da nossa igreja a gente não coloca coroamos a Cristo, porque é como se nós fôssemos superiores a ele. Por isso nós trocamos, adoramos ou algo assim. Então, o Papa, ele coroava o imperador, e por esse motivo acreditava-se também que ele tinha o direito de descoroá-lo. Ou seja, o Papa tinha tanto poder espiritual quanto poder político. Só que isso mudou no século XIV. Naquela época, o Papa não vivia em Roma, ele estava vivendo na França, e o Papa daquela época, com vontade de exercer controle ou domínio sobre o rei francês, se viu frustrado na medida em que aquele rei, por não ter sido coroado pelo Papa, não se sujeitou às suas ordens. E esse rei ainda fez mais. Além dessas desavenças entre o Papa e o rei francês obrigou que o papado ficasse situado na França e não mais em Roma. Ou seja, o Papa ficou num cativeiro na França, ele não poderia mais retornar a Roma. Isso gerou um período que foi marcado na história da Igreja como o cativeiro babilônico da Igreja. O Papa não podia voltar para Roma, e Roma era o local por excelência do papado. Acredita-se que o primeiro Papa ter sido Pedro, e Pedro foi pastor da Igreja de Roma. Então é por isso que Roma é tão sagrada para os católicos. Mas nesse momento do século XIV, o rei obrigou o Papa a ficar na França. Consequentemente, isso gerou entre os católicos de Roma um descontentamento, e a pressão foi tão grande que alguns anos depois, mais amenizada a situação entre o rei francês e o Papa, o novo Papa daquela época retornou para Roma. Algum tempo depois esse Papa morreu e um novo Papa foi eleito pelo corpo de cardeais da Igreja Católica. Esse Papa assumiu o título de Urbano VI. Só que Urbano VI, esse novo Papa, ele não era romano, ele não era italiano e também não era francês. Então, os católicos de Roma, eles começaram a fazer um protesto porque eles queriam um papa que pelo menos fosse italiano, um papa que pelo menos fosse romano. Esse papa ele era napolitano, ele era natural da região de Nápoles. Não tinha nada a ver com Roma ou com a Itália. Então, após a eleição do Papa Urbano VI, os católicos fizeram um protesto, uma pressão muito forte, e os cardeais de Roma viram que eles cometeram um erro ao eleger um papa que não era romano. Eles acataram as pressões da população católica e pediram para que o novo Papa abdicasse. E também elegeram um novo Papa. Esse novo Papa assumiu o nome de Clemente VII. Só que, obviamente, o Papa anterior, Urbano VI, não aceitou, ele não abdicou, e ele fez mais, ele excomungou o novo Papa, e o novo Papa excomungou o Urbano VI. Então a Igreja Católica teve 2 papas durante 40 anos que se excomungavam mutuamente. E por que isso importa? Por que isso é relevante para nós compreendermos esse contexto ali do final da Idade Média e essa tensão que gerava na população? Veja, a igreja tinha 2 papas naquele momento, durante 40 anos. E a doutrina da igreja, ela dava ênfase que, para uma pessoa ser salva, ela devia obediência ao papa. Agora, se havia 2 papas, a quem você deveria obedecer para ser salvo? Então, imagine a situação. Imagine que você está ali no final da Idade Média, terremotos acontecem recorrentemente, enchentes, secas,
gafanhotos acabam com a sua plantação, você e sua família estão passando fome, e seus vizinhos, sua comunidade está passando fome, a igreja está dividida, e você, para ser salvo, deve obediência ao Papa, mas tem dois papas. E você sabe que você vai morrer a qualquer momento, a peste pode te pegar e te matar em alguns dias. Qual é a primeira coisa que um católico pensaria, uma pessoa daqueles dias pensaria? Eu tenho que garantir a minha salvação de algum modo. Eu tenho que ser salvo porque a qualquer momento eu posso morrer. Só que a pessoa não sabia como ser salvo porque tinha dois papas. Ela não sabia quem devia obediência. Então tudo isso gerou uma ansiedade profunda, um desconforto e uma crise naquela população. As pessoas estavam sendo acometidas por questões de ordem material e também por questões de ordem espiritual. A igreja estava dividida. A igreja católica, que era o baluarte daquela comunidade mundial de cristãos, estava dividida ao meio. Havia dois papas e ninguém sabia ao certo quem deveria ser objeto da obediência. Além desses aspectos, além dessa divisão interna da igreja, o papado, ele perdeu relevância, o papa deixou de ser pop, porque outros movimentos pré-reformadores surgiram. Nós podemos falar do movimento pré-reformador na Inglaterra e no movimento pré-reformador ali da Boêmia. Esse termo reforma, que nós usamos para falar de reforma protestante, ele não foi um termo inventado por Lutero, ele é um termo que surge originalmente na Igreja Católica. É o termo reformácio. O que era um reformácio? Era o propósito que a Igreja tinha, a Igreja Católica, tinha de reformar a Igreja, porque mesmo o papado, os bons papas, por assim dizer, sabiam que a Igreja estava entregue a uma profunda corrupção. Então, eles tinham o desejo de reformar a Igreja a partir de dentro. Isso nos ajuda a compreender também que Lutero, inicialmente, não tinha o propósito de cindir com a Igreja Católica. Ele não queria sair da Igreja Católica. Ele, assim como outros bons católicos, queria reformar a Igreja Católica. Ele não queria criar uma nova igreja. Ele nunca pensou em criar um movimento protestante. Quando ele soube que deram ao movimento que ele criou o nome de luterano, ele ficou indignado. Ele não queria isso. Então surgiram movimentos pré-reformadores. Eles são chamados de pré-reformadores justamente porque eles vieram antes de Lutero. Um desses nomes, o líder do movimento de renovação na Inglaterra, foi o inglês John Wycliffe. John Wycliffe, ele foi filósofo e ele também foi um teólogo que foi responsável por fazer pregações e produzir academicamente a fim de reformar a igreja anglicana. Só que as ideias dele foram tão revolucionárias, por assim dizer, que ele foi excomungado tanto da igreja anglicana quanto da igreja católica. E ele tinha algumas ideias peculiares. Ele acreditava que o poder político do Papa não encontrava fundamento bíblico, e ele também entendia que a Bíblia deveria ser disponibilizada para todos os indivíduos, todas as pessoas que eram cristãs. Até aquele momento, a Bíblia só existia em latim e só era acessada pelos clérigos, por aqueles que sabiam a língua latina. Existia, de fato, alguns fragmentos do Novo Testamento em inglês, mas não existia uma Bíblia completa na língua inglesa. Então, Wycliffe ele se propôs a fazer essa tradução. Ele foi o responsável pela primeira tradução da Bíblia para a língua inglesa, que foi usada como base para a versão King James, que nós conhecemos até hoje. Só que ele foi excomungado após a sua morte. Ele morreu de causas naturais, mas mesmo após sua morte, a igreja o excomungou. Só que as suas ideias, as ideias de John Wycliffe, foram tão chocantes e foram tão fortes que elas se difundiram por toda a Europa, chegando até a região da Boêmia. Lá na Boêmia, as suas ideias foram traduzidas para a língua tcheca por um outro pré-reformador chamado John Hus. John Hus ele foi o reitor da Universidade de Viena e ele pregou profundamente e de forma incisiva contra a corrupção do papado e contra a corrupção da própria Igreja Católica. Ele também acreditava, uma de suas ideias, era que os elementos da Santa Ceia deveriam ser distribuídos para todos os cristãos. A Igreja Católica, até hoje, ela só dá ao crente a hóstia, que simboliza o pão, mas ela não dá o vinho. Por quê? Por que motivo ela não dá o vinho para as pessoas? Porque os católicos acreditam naquilo que nós chamamos de transubstanciação. O que isso significa? Para eles, os elementos da ceia, o vinho e o pão, eles de fato se tornam o sangue e o corpo de Cristo. Então, quando o padre ele bebe o vinho, ele não está bebendo vinho, bebida alcoólica, ele está bebendo o próprio sangue de Cristo. E quando ele come o pão, ele está comendo o próprio corpo de Cristo, é a carne de Cristo. Por esse motivo, a Igreja Católica ela só dá o pão porque é mais fácil de manusear. Só que o vinho, ele é o sangue. E muitas pessoas, ao receberem o vinho, elas derramam aquilo. Só que você não está derramando simples vinho, você está derramando o sangue de Cristo. Isso é blasfêmia. Então a igreja pensou, ora, para impedir que as pessoas derramem o sangue de Cristo, deixe que apenas o padre tome o vinho.
simbolicamente, e dê ao povo apenas o pão, a fim de que não haja blasfêmia dentro da igreja. Só que o John Hus era contra essa ideia. Ele falava que os cristãos, de modo geral, deveriam comer o corpo e beber o sangue de Cristo. E por essas ideias ele também acabou sendo morto. Ele foi, de certa maneira, traído. Ele foi para uma cidade a mando do imperador, só que ele foi traído e foi morto na fogueira. Agora, um detalhe importante, se vocês perceberem, é que o movimento da Reforma Protestante, ele é um movimento eminentemente acadêmico. Ele surge com indivíduos que eram intelectuais. O próprio John Wycliffe era professor de Oxford, o John Hus era reitor da universidade, o Lutero era professor de Wittenberg e Calvino também era um intelectual. Então, é um movimento que vai surgir do descobrimento de certas questões que estavam ocultas para a população. Na questão do Hus, como eu disse, ele foi morto na fogueira, e a tradição diz, não dá para saber se isso é verdade, mas a tradição diz que antes de ser morto na fogueira, ele disse o seguinte: vocês vão assar um ganso na fogueira. O nome dele, o sobrenome dele, Hus, em tcheco significa ganso. Então, provavelmente ele disse: vocês vão assar um ganso na fogueira, mas daqui a 100 anos virá um cisne e vocês terão que suportá-lo. Lembrando que a morte do John Hus ela aconteceu em 1415. A reforma ela começou em 1417, ou seja, 102 anos depois. Lutero, quando se deparou com essa frase aqui do John Hus, ele atribuiu a si mesmo essa ideia de cisne. Ele falava que ele mesmo era esse cisne que John Hus provavelmente tinha profetizado. Ele era o cisne que traria a mudança que John Hus iniciou, John Hus e John Wycliffe. Então, esse é o contexto do final da Idade Média, esse contexto de tensão, esse contexto de ansiedade, esse contexto de incerteza da salvação e do senso de uma morte iminente que poderia cometer uma pessoa, seja pela doença, seja pela fome, seja por enchentes ou secas ou tempestades. Tudo isso gerou esse senso de urgência na população e um medo iminente da morte e uma incerteza da salvação. E é justamente aí que nós entramos na questão de Lutero. Lutero ele nasceu justamente nesse momento histórico do final da Idade Média. Ele nasceu no ano de 1483 na cidade de Eisleben, que ficava no Sacro Império Romano Germânico. Hoje nós entendemos que Lutero era alemão, mas na época de Lutero não existia a Alemanha como nós conhecemos hoje. A Alemanha era chamada de Sacro Império Romano Germânico. Era o produto da união de vários reinos. A Alemanha, como nós conhecemos hoje, ela só vai surgir em 1871, com a unificação. Então nós podemos dizer que Lutero ele era basicamente um jovem de classe média. O seu pai ele era um pequeno empreendedor no ramo da mineração e ganhava muito dinheiro nesse empreendimento que ele fazia, de modo que ele conseguiu dar para o seu filho educação acadêmica. Naquela época quase ninguém tinha acesso aos meios acadêmicos, só aqueles que tinham boas condições, e o pai de Lutero, ele, por ser um bem-sucedido minerador, ele conseguiu dar essa educação formal para o seu filho. Então, a partir dos 7 anos de idade, Lutero ele foi mandado para a escola e começou a aprender latim, a aprender música, a aprender lógica e uma série de disciplinas que formam um indivíduo como um todo. Ele até apanhou, naquela época existia a vara ainda, ele apanhou para aprender latim, por exemplo. Só que ele se tornou tão bem sucedido no domínio dessa língua que ele foi mandado para a universidade. Ele conseguiu acesso à universidade e adquiriu o título de mestre na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Um ponto importante acerca do ensino acadêmico medieval diz respeito ao modelo de educação que eles tinham. Na Idade Média existia uma universidade que nós podemos chamar de humanidades, uma faculdade de humanidades, ou seja, você aprendia disciplinas básicas para a formação de qualquer indivíduo. Seja qual área que você quisesse agir, trabalhar, você tinha que passar primeiro pela faculdade de humanidades. Então você aprendia lá música, latim, lógica aristotélica, tudo isso para você ingressar em uma das universidades profissionais, que eram basicamente especializações, que eram 3 basicamente: o direito, a teologia e a medicina. Então você passava pela faculdade de humanidades, que todo mundo tinha que passar, e depois, caso você quisesse, você ia fazer faculdade de medicina, de teologia ou de direito. O pai de Lutero queria que ele fosse advogado inicialmente, tanto é que ele custeou a ida de Lutero à universidade também. O método de ensino da universidade medieval, tinha como língua de instrução a língua latina, e o método de ensino era baseado nos textos de Aristóteles. Você aprendia a lógica aristotélica a partir desses textos de Aristóteles.
E havia uma técnica de aprendizado muito importante para a compreensão, de modo geral, da reforma protestante. Era algo que eles chamavam de disputa. O que era uma disputa? Imagine que nós estamos em uma escola. Imagine que eu sou um professor e tenho dois alunos aqui. Eu vou dar algumas teses para um desses alunos, e esse aluno vai ter que defender a sua tese, que eu dei para ele, e Patrick, que é o outro aluno, terá que oferecer contra-razões ou contra-argumentos dessa tese. E qual era o propósito dessa disputa intelectual? Era você melhorar a oratória dos alunos, era também ensiná-los, instruí-los na lógica aristotélica, e era melhorar também, era ensiná-los a buscar a verdade. Então as pessoas disputavam argumentos a partir de uma tese que o professor dava aos seus alunos. Esse modelo de educação por disputa, ele existe, de certa maneira, hoje ainda. Quando alguém quer obter um doutorado, por exemplo, a pessoa ela vai defender uma tese de doutorado perante uma banca. Esse mesmo modelo ancestral medieval que existe hoje ainda no modelo de doutorado brasileiro, por exemplo. Você vai diante de uma banca, apresentar a sua tese, e a banca vai apresentar contra-argumentos à sua tese e você tem que defendê-la. Por isso que é tão difícil você ser aprovado em um doutorado. Numa monografia de faculdade, você só apresenta um trabalho e o professor faz observações. Já na tese de doutorado, as pessoas vão oferecer pessoas com mais formação do que você, especializadas naquela disciplina que você está apresentando o trabalho, elas vão contra-argumentar ao seu trabalho, e você tem que se virar para oferecer contra-argumentos. Então, é esse o modelo. E, justamente por esse motivo, as 95 teses de Lutero, elas eram basicamente um documento acadêmico, um documento de discussão acadêmica contra coisas que ele entendia que eram erradas na igreja. Essas 95 teses, nós veremos, ao final da aula, qual foi o contexto em que elas surgiram. Lutero, também, enquanto estava na universidade, era um católico fervoroso. E, assim como seus contemporâneos, ele partilhava daquele mesmo medo, daquela mesma ansiedade e temor acerca da sua própria salvação. A igreja ensinava que, para uma pessoa ser salva, naquela época, ela teria que praticar o máximo de boas obras possíveis. Você tinha que dar o seu melhor para amar a Deus, só que você também tinha que praticar boas obras, tanto as boas obras previstas na Bíblia, quanto aquelas boas obras que a igreja entendia como tal. Só que imagine, você pratica boas obras, você tenta amar a Deus, só que se você fizer uma sondagem da sua consciência, você vai perceber que você não está praticando aquelas obras da maneira perfeita. A lei de Deus, ela exige perfeição, de fato. Então, qualquer pessoa naquele período, ninguém tinha certeza da sua salvação. Por quê? Porque ela baseava em obras próprias, em méritos. E Lutero partilhava desse temor. Ele também não tinha certeza da sua salvação e ele vivia ansioso porque ele não sabia se Deus estava satisfeito com aquilo que ele fazia. E é por esse motivo, por essa incerteza de salvação, por essa consciência da insuficiência daquilo que eu fiz para Deus, que muitas pessoas, a maioria das pessoas, se sentia agradecida por haver meios alternativos para se obter a salvação. Daí surgindo objetos sagrados, diversos objetos sagrados surgiam e você prestava um certo culto a ele para ser salvo. Vou ler um trecho aqui do livro. Ossos de santos e outras relíquias eram avidamente coletados e venerados, com a convicção de sua eficácia em reduzir sentenças ao purgatório. O purgatório, como eu disse no início, é o local onde as almas esperam para serem purificadas e irem para o céu. Inicialmente, essa purificação ela era feita na missa, mas depois surgiram as indulgências. Assim, a igreja do Castelo de Wittenberg era dedicada a todos os santos. Dentro dele, o príncipe de Lutero, Frederico III, guardava uma das maiores coleções de relíquias de seu tempo. Mais de 19 mil peças, que custavam mais de 1.900.000 dias de indulgência. A coleção de relíquias de Frederico incluía um pedaço da sarça ardente, fuligem da fornalha ardente, leite de Maria, um pedaço do berço de Jesus, um espinho de sua coroa e um pedaço da cruz, sem contar outros tesouros adquiridos a um alto custo. Então, na igreja do Castelo de Wittenberg, que era a cidade de Lutero, o príncipe responsável pela cidade, ele guardava uma série de relíquias que, se você comprasse, você conseguiria amenizar dias no purgatório. Então, como nós vimos aqui, supostamente havia na igreja pedaços da cruz de Jesus, havia leite materno de Maria, havia pedaços da coroa de Jesus, até o berço de Jesus havia um pedacinho naquela igreja. Ou seja, tudo isso eram objetos supostamente sagrados para livrar uma pessoa do inferno. E as pessoas recorriam a esses instrumentos, e até o próprio Lutero, em algum momento de sua vida, recorreu
a esses instrumentos, visto que ele não tinha muita certeza de que era salvo. Isso nos ajuda a compreender que o movimento de Lutero, diferente do que nós vemos em filmes, por exemplo, ou lemos em certos livros, ele não surgiu inicialmente de um descontentamento com a Igreja Católica. A gente tende a ver Lutero como aquele cara que, não, eu aprendi isso agora e agora eu quero derrubar a igreja porque isso está errado, mas isso não é a verdade. Lutero, ele começou o movimento dele, a reflexão dele de que aquilo estava errado, não porque ele via erros na Igreja Católica, mas pela própria crise pessoal dele, pela própria incerteza de sua salvação, que ele começou esse movimento. Então, nós podemos dizer que a reforma ela vai surgir no contexto de duas crises, tanto a crise do final da Idade Média, quanto a crise pessoal de Lutero, da sua incerteza da sua própria salvação. Só que o nosso amigo Lutero, em 1505, ele estava indo para a universidade um certo dia, estava estudando na universidade ainda, cheio de incertezas de salvação, cheio de ansiedade, até que algo bastante interessante ocorreu. A caminho da universidade, uma tempestade começou e um raio caiu perto dele. E ele ficou tão atemorizado com esse acontecimento que ele rezou para Santa Ana e pediu para ela cessar aquela tempestade. E, em troca, ele se tornaria um monge católico. E, de fato, a tempestade passou e Lutero se tornou um monge católico, para o desgosto do seu pai, que queria que ele fosse advogado. Lá naquele monastério, ele entrou na ordem agostiniana. Ele virou um agostiniano da ordem de Santo Agostinho. Lá naquele monastério, Lutero se dedicou de todas as formas possíveis a se purificar em vida para obter a sua salvação. Havia pelo menos 6 cultos diários e Lutero participava de todos eles. Era um culto que começava às 2 da manhã e havia 6 vezes durante o dia. E Lutero participava de todos eles, a fim de se salvar. Nas palavras dele, ele dizia o seguinte: eu torturava a mim mesmo com orações, jejuns, vigílias e congelamento. Só a geada poderia ter me matado. Jejuei quase até a morte, pois vez após vez, fiquei 3 dias sem beber uma gota de água ou um bocado de comida. Eu levava isso tudo muito a sério. A prática do monastério, ela também dava uma certa ênfase no autoexame, no exame da própria consciência. E os monges, eles faziam perguntas para si do seguinte tipo: será que eu dei o meu melhor para Deus hoje? Será que eu fiz aquilo que Deus me deu potencial para fazer? Será que eu pratiquei as obras de maneira perfeita como Deus requer? E, obviamente, assim como na ceia do Senhor, todo mundo sabe que se examinar, se olhar profundamente para si mesmo, fizer um exame sincero da consciência, verá que ninguém é digno de participar da ceia. A mesma coisa ocorreu com Lutero. Ele se autoexaminou e ele percebeu que, por mais que ele fizesse boas obras, praticasse coisas que eram agradáveis a Deus, ele não conseguia ter certeza de que era salvo. Ele não tinha certeza de que havia satisfeito a Deus e isso gerou um maior tormento nele. Ele ficou cada vez mais ansioso, cada vez mais cheio de maus pressentimentos, achando que Deus o odiava. Mas, apesar disso, apesar desse temor da salvação, ele continuou nos seus estudos e adquiriu o título de doutor em Escritura Sagrada. Ele se tornou professor de Bíblia, da Escritura Sagrada, na Universidade de Wittenberg, e lá ele teve acesso a uma boa livraria. Nessa livraria da faculdade, ele acessou o Novo Testamento grego do Erasmo de Roterdã. Até aquele momento não existia uma versão grega completa do Novo Testamento. Só que o Erasmo, que é esse intelectual dessa época, que Lutero, de certa maneira, admirava, ele traduziu o Novo Testamento para o grego, que, de fato, é a língua original da Bíblia, e Lutero começou a estudar a Bíblia na versão grega. Até aquele momento ele estudava a Bíblia na versão latina, só que a versão latina ela tem algumas deturpações em certas doutrinas fundamentais. Então, a partir desse contato com a Bíblia na versão grega, na sua versão original, ele teve a sua conversão. A partir do estudo bíblico, ele se converteu. Ele aprendeu, por exemplo, a partir da leitura de cartas como Gálatas e Romanos, que a salvação, que a justificação, não era algo que se alcança por meio da prática de boas obras, mas é algo que você recebe como se fosse uma herança. Uma herança você não precisa fazer nada para obtê-la, você apenas recebe. Ele descobriu que a justificação era justamente isso, era uma herança que Deus dava a todos aqueles que criam em Cristo pela fé. Segundo Lutero, ele foi libertado daquilo que ele chamava de monstro da incerteza. O que era esse monstro da incerteza? Era esse peso na consciência de uma pessoa que não sabia se era salva, uma vez que ela não tinha certeza de que as suas obras haviam satisfeito a Deus. E ele fala que havia sido libertado desse monstro. Ele diz o seguinte: embora eu vivesse de modo irrepreensível como monge, sentia que era pecador diante de Deus.
com uma consciência extremamente atribulada. Eu odiava o Deus justo que punia pecadores. No entanto, eu bati de modo importuno na mesma porta que o apóstolo Paulo batera antes de mim, desejando ardentemente saber a mesma coisa que Paulo sabia. A porta que Lutero se refere é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Até o momento de sua conversão, Lutero, assim como outros, entendia que essa justiça de Deus, a que Romanos, capítulo 1, versículo 17, se refere, era sinônimo de ira. Ou seja, vamos ler o versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele o quê? No evangelho. Então Paulo está dizendo que o evangelho revela a justiça de Deus. Lutero entendia que essa justiça de Deus revelada no evangelho era a ira de Deus, de modo que ele e seus contemporâneos entendiam o evangelho não como boas novas, mas sim como um prenúncio da punição, um prenúncio da ira. Então é uma subversão total da mensagem de Paulo e do evangelho como um todo. Só que Lutero percebeu que essa justiça de Deus que o versículo 17 está se referindo, ela não é a ira de Deus, pelo contrário, ela é a justiça que Deus dá a nós. Ou seja, é a justificação que Deus nos dá com base na fé que nós temos em Cristo. De modo que ele entendeu que o termo justificado quer dizer considerado justo diante de Deus. É o pecador que é considerado justificado diante do tribunal de Cristo. Ele compreendeu, a partir do estudo linguístico, que a justiça de Deus, nesse sentido aqui de Romanos, não era a ira, mas sim a justificação. E esse é o ponto central da reforma, porque isso muda a nossa noção natural e humana de que nós temos que fazer boas obras para sermos salvos por Deus. A reforma que Lutero iniciou, ela nos mostra que fazer boas obras não nos levará a ser aceitos por Deus. Pelo contrário, porque nós somos aceitos por Deus, nós fazemos boas obras. Então, a lógica da proposição ela é invertida. A questão deixa de ser uma condicional, eu faço boas obras, então eu sou salvo, e passa a ser um porquê, portanto. Porque eu sou salvo, portanto eu faço boas obras. Então, a reforma ela muda a nossa compreensão da justificação diante de Deus. O texto de Efésios 2 resume bem o que significa a justificação pela fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse e outros textos levaram Lutero e outros reformadores a compreenderem, de fato, o que significava a justificação. Então, Lutero descobriu isso, descobriu o que era, de fato, a justificação, e começou a dar aulas sobre essa questão na Universidade de Wittenberg. Essa nova descoberta o levou a mudar todo o currículo daquela universidade, com o apoio do príncipe, que era bastante amigo de Lutero, o príncipe Frederico. Ele mudou tudo aquilo, só que Lutero não ficou só no âmbito da universidade ensinando sobre justificação. Ele também exercia funções pastorais na paróquia da cidade de Wittenberg, e ele começou a pregar aquilo na própria igreja. Ele começou a pregar contra a corrupção do papado, só que ele também foi mais ousado e começou a pregar contra os próprios tesouros que o seu príncipe, que o apoiava, tinha na igreja. E o príncipe dele ficou um pouco revoltado com ele, porque, obviamente, ele havia bancado Lutero na universidade, ele havia ajudado Lutero em muitos momentos, e agora Lutero estava pregando contra os tesouros sagrados que ele tinha no seu castelo. E, naquele contexto, surgiu um outro aspecto, que foi a necessidade de reforma da igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro. Essa basílica era uma construção gigantesca lá no Vaticano, e o papado, como precisava de dinheiro, ele pediu um empréstimo a uma família bancária dos Médici. Só que esse empréstimo ele era muito alto. Então, qual foi a solução? Você pega o empréstimo e você começa a vender indulgências, que basicamente eram bilhetes de salvação que você vendia para uma pessoa reduzir o seu tempo no purgatório ou ir diretamente para o céu. Então, a pessoa pagava por esse bilhete ou pagava por esse tesouro a fim de amenizar o seu tempo no purgatório. E eles começaram a vender isso, a igreja começou a vender indulgências com bastante ênfase, com o propósito de obter dinheiro para pagar o empréstimo que eles tinham pegado com a família Médici, com essa família de bancários que existe até hoje. O ex-presidente do tempo do regime militar, o Médici, ele é descendente dessa família. É uma família muito rica. A igreja pegou o empréstimo com eles e precisava pagar.
Desse modo, os diversos arcebispos das cidades, eles começaram a nomear certos indivíduos, certos homens, para vender essas indulgências, e um dos mais famosos dele foi o Tetzel. O Tetzel, ele respondia diretamente ao arcebispo Alberto. O arcebispo Alberto, ele respondia diretamente ao Papa. Então, esse Tetzel ia de cidade em cidade vendendo indulgência para a população. Ele vendia esses bilhetes falando, se você comprar, você vai amenizar seu tempo no purgatório, ou você vai diretamente para o céu. Existe até uma história de que ele chegou para uma pessoa, se eu não me engano foi o Tetzel, ele chegou para uma pessoa e falou assim, olha, se você não comprar minha indulgência, ele falou isso para um cara que estava com a carroça e cavalo, se você não comprar minha indulgência, pode ser que coisas ruins comecem a acontecer com você e posteriormente você morra e vá para o inferno. Aí o cara, deixa quieto, e foi embora. E ele falou antes assim, e podem roubar você, podem roubar seu cavalo e tal. Aí o cara, não, mas eu não quero sua indulgência. O cara foi embora. Lá na frente, roubaram o cavalo e a carroça do cara. Só que os caras que roubaram eram funcionários do Tetzel. Ou seja, ele vendia a solução, ele fazia o problema e vendia a solução. E esse Tetzel, ele ia de cidade em cidade vendendo indulgências. Era uma festa quando ele chegava na cidade, porque as pessoas viam naquele homem, nas indulgências que ele vendia, um meio de serem salvas. As pessoas não sabiam de justificação pela fé. As pessoas achavam que você era salvo por meio de obras. E você comprar indulgências era um meio fácil de ser salvo. Você não precisava nem se santificar. Dizia-se que uma pessoa poderia ser salva por meio de indulgências, mesmo que ela tivesse violado a mãe de Cristo. Só que o príncipe de Lutero, o Frederico III, ele percebeu que o Tetzel eventualmente chegaria a Wittenberg e ele fechou a cidade para o Tetzel. Por quê? Porque seria uma disputa com as próprias relíquias que ele vendia do seu castelo. Então ele não permitiu que o Tetzel entrasse na cidade de Wittenberg para vender suas indulgências. E Lutero continuava pregando na sua igreja acerca da justificação, só que a população, os membros da igreja, ainda entendiam que a salvação era por meio de obras. E muitos deles não podiam comprar indulgências porque estava fechada a cidade para a vinda do Tetzel. O que eles fizeram? Eles saíam da cidade, iam para outra cidade onde o cara estava vendendo as indulgências e compravam dele. Chegavam na igreja de Lutero com a cara lavada, falando, olha, a gente não precisa mais de justificação, a gente já comprou já aqui as indulgências e não precisa mais disso. Então, Lutero ele começou a ficar indignado com essa cegueira dos membros da sua igreja e ele começou a elaborar teses, que, como nós vimos, eram justamente um trabalho acadêmico, uma produção acadêmica em que você refutava argumentos de uma pessoa ou de uma instituição. Então, ele elaborou 95 teses, refutando uma série de coisas, refutando a questão das indulgências, refutando a questão do poder político do Papa, dentre uma série de fatores. E sabendo que esse Tetzel era o principal vendedor, era o melhor vendedor de indulgências, ele não enviou diretamente para o Tetzel, ele enviou para o superior hierárquico do Tetzel, que era justamente esse arcebispo que eu falei, o Alberto, arcebispo Alberto. Então, Mariana falou que eu gosto de estragar o sonho das pessoas, ontem, falando das teses. Ele elaborou suas 95 teses, era um trabalho acadêmico, e o que ele fez com essas teses? Alguém sabe? As 95 teses? Oi? Uhum. Uhum. As 95 elas chegaram para o Alberto dia 31. Ele enviou um pouquinho antes. Então, basicamente, ele não pregou na porta, isso é um mito, isso não existe. Ele enviou por correspondência essas 95 teses para o superior Alberto. A ideia de que ele pregou... Tudo em história, existe uma certa romantização de uma série de fatores. Por exemplo, aquela questão de que o Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte. Isso é romantização, isso não existe. Os historiadores eles têm essa função de se afastar da romantização, da idealização de certos aspectos históricos e trazer a verdade histórica. Então, o que aconteceu com o Dom Pedro? Dom Pedro estava com diarreia. Dom Pedro foi para a beira do rio, estava com diarreia e ele só assinou um documento de independência. Não houve grito de independência ou morte. Aquela imagem que a gente vê dele no cavalo, aquilo tudo é mito. A mesma coisa ocorre com essa questão de Lutero. Pode falar.
Ele elaborou inicialmente 97 teses, depois elaborou as 95 que ele enviou. Como eu disse, essas 95 teses eram um contra-argumento às doutrinas católicas. Tanto é que ele enviou para o superior, o arcebispo Alberto, que era o responsável pelo Tetzel. Os majoritariamente os historiadores da Reforma acreditam que não aconteceu a fixação na porta. Tanto é que tem esse aqui é o livro básico que eu estou utilizando. Esse é o Carter Lindbergh, História da Reforma. Ele é um especialista na História da Reforma. Então ele cita uma série de autores que consideram que isso não ocorreu. Foi mais uma questão ali pós-reforma de tentativa de mostrar Lutero como aquele grande homem que se opôs à Igreja Católica. Mas como nós vimos, o senso de Lutero de mudança não foi inicialmente contra a Igreja, foi a crise pessoal dele de saber que não era salvo. Então a reforma surgiu da crise de um homem, da ansiedade de um homem que não sabia se era salvo. Então Lutero elaborou as 95 teses, refutando os argumentos da Igreja Católica, mas ele não tinha propósito nenhum de cindir com a Igreja. Ele não tinha esse propósito, ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele queria fazer aquilo que eu chamei no início de reformácio. Era o termo reforma, que já existia. Foi a Igreja Católica que inventou o termo reforma, e era basicamente a tentativa de mudar a Igreja por dentro, ou seja, de afastar aquela corrupção dos clérigos, afastar outras questões, embora eles não quisessem afastar as indulgências porque era muito lucrativo. Então Lutero ele enviou essas teses para o Alberto, e ele só queria que o arcebispo lesse aquelas teses e desse contra-argumentos, pelo menos, ou tentasse convencer Lutero de que aquilo que eles estavam fazendo era correto. Só que o Alberto ele interpretou as 95 teses como ele recebeu no dia 31 de outubro de 1517, que é o dia de início considerado da Reforma. Ele recebeu aquelas teses no dia 31 de outubro e ele reconheceu aquilo como uma afronta. Lutero não queria afrontar ninguém. De certa forma, ele queria contra-argumentar, mas ele não queria bater de frente com a Igreja Católica. Só que o Alberto leu aquilo e ele enviou para o próprio Papa. O Papa leu aquilo e falou, não tem como, esse cara aqui está querendo ir contra todas as bases nossas. Ele está querendo afastar, está falando que a indulgência é heresia, é um erro, está falando que a salvação por obras é um erro também. A questão dos santos também não é tão correta. E tudo isso deu início a esse movimento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Posteriormente, nós veremos os desdobramentos desse início, o que levou ao rompimento de fato com Lutero. Depois ele se tornou mais incisivo contra a Igreja, porque ele foi excomungado por causa das suas ideias. E veremos também outros reformadores que ajudaram Lutero, os reformadores da segunda geração. Lutero é da primeira geração, como o Zwingli, o Melanchthon, já Calvino e outros são da segunda geração de reformadores. Todos eles iniciaram esse movimento inspirados por Lutero, pelas ideias luteranas de reforma da Igreja por dentro, que ele via como bastante corrupta. Mas, basicamente, esse é o contexto que nós demos. A reforma ela surge dessa crise do final da Idade Média, causada por fatores naturais, doenças, e também pela própria crise de Lutero, e o medo de que ele tinha de ser salvo. Ele inicialmente não queria ser monge, o pai dele queria que ele fosse advogado. Ele se tornou monge para tentar obter a sua salvação. Assim como muitos hoje entram num seminário para aprender mais e serem salvos. Isso ocorre em qualquer universidade, por exemplo. Pessoas com problemas psicológicos tendem a entrar na universidade de psicologia. Então, Lutero não foi diferente. Ele entrou na faculdade, no mosteiro, para ver se ele era salvo. Só que lá ele teve contato com os escritos do Novo Testamento, e a partir da leitura de Romanos capítulo 1, versículo 17, ele descobriu que a justificação não é a ira de Deus sobre nós, mas, pelo contrário, é a justificação do pecador diante de Deus com base na fé em Cristo. Esse é o padrão, e esse é o mote que vai guiar toda a reforma protestante. Alguém tem alguma pergunta? Então, só para anteciparmos o que nós vamos ver na semana que vem, nós vamos ver o que causou esse envio das 95 teses, imediatamente após esse envio. Nós veremos também como Lutero rompeu definitivamente com a Igreja,
as ameaças de morte que ele sofreu, os livramentos também porque ele passou, os embates que ele teve até mesmo com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e como outros foram inspirados por ele e também deram continuidade a esse movimento da Reforma Protestante, e também talvez poderemos ver a origem do nosso movimento reformado até chegarmos na questão do Catecismo de Heidelberg, na história de Heidelberg, e assim entrarmos no estudo do Catecismo. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos orar então, irmão. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade para conosco. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos em teu nome. E também te agradecemos, Senhor, por tu mostrar a verdade a certos homens, Senhor, que nos permitiram, Senhor, sair da escuridão, ver, Senhor, que a justificação é algo que nos é dado de graça, Senhor, por meio da graça, mediante a fé, e que a partir do empenho e da coragem de homens como Lutero, Senhor, e outros, nós podemos estar aqui hoje, Senhor, gozando da liberdade que tu nos deste, Senhor. Nos ajuda a compreender que fomos salvos, Senhor, para as boas obras e não que as boas obras nos salvaram. Nos ajuda a nos regozijar em Ti e Te louvar pela salvação que vem de Ti, pela grande revelação que Tu nos dá na Tua palavra, Senhor, que temos acesso hoje e que muitas vezes desprezamos, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela vida de homens, Senhor, como Wycliffe, como Hus, que deram sua vida, Senhor, e morreram de formas brutais para trazerem, Senhor, a Bíblia para a população comum, para as pessoas simples, Senhor, e as pessoas não tão versadas, mas que necessitam, assim como todos nós, da Tua salvação, Senhor, e do conhecimento da Tua palavra. Nos ajuda, a partir do entendimento da reforma, a dar valor à Escritura Sagrada, Senhor, que nem sempre foi disponibilizada a todos. Nos ajuda dia após dia a lermos a Tua palavra e sermos santificados, guardarmos ela no nosso coração, Senhor, para caminharmos conforme o Teu querer. Ajuda-nos também a cultuar a Ti no culto que virá a seguir. Nos ajuda a ouvir a palavra, Senhor, que nos instrui, Senhor, e nos ensina a partir da Escritura Sagrada e nos ajuda a ser gratos a Ti. Esse é o nosso pedido nessa manhã. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode fazer. Fica à vontade. 100%? Você quer fazer pergunta? Pode fazer. Questão de Lutero. Às vezes a gente olha para os caras do passado e vê os caras como heróis da fé. Aham. Como se eles fossem bons e revolucionários no contexto histórico que a gente vê até hoje. Mas a questão humana a gente esquece de que Lutero ele chegou no monastério por um acontecimento aí, que você acabou de falar, de ocorreu algo que ele pediu para a santa, e por causa daquilo ele chegou no monastério. E a gente percebe que a vida desses caras era uma vida tão comum, tão ordinária, quanto o nosso dia a dia. E às vezes a gente olha para esses caras como se fossem os super-homens. A gente percebe que, se a gente for estudar a fundo a Lutero, é um cara que toda a trajetória dele foi de luta e de luta não externa, porque eu acho que esse aí parece que ele vencia um pouco bem, mas eram lutas internas que ele tinha, eram as principais e os vários problemas que ele tinha. Assim como o outro, mas Lutero, quando está na reforma, e a gente percebe também os anteriores na luta. Pessoas que vislumbraram algo e eles não conseguiram ver o acontecimento. A pergunta é como que a gente pode trazer isso para o nosso contexto de hoje, do dia a dia? Porque às vezes a prática da nossa vida cristã, a gente se exige ser uma pessoa santa, entre aspas, e no dia a dia mesmo a gente não consegue ser e a gente se frustra em todo momento. Mas a pergunta é, essas frustrações que nós temos, é boa ou não? A frustração de Lutero, ela levou a esse movimento que nós chamamos de reforma, né? Só que ele, como o Agnello disse, ele era um ser humano comum. Por exemplo, ele decepcionou o pai, que não seguiu a profissão que o pai queria para ele. Quantas vezes isso não acontece conosco? Nosso filho, às vezes, a gente quer que o nosso filho seja advogado, nosso filho quer ser artista, nosso filho quer ser músico. Então, Lutero, ele era um ser humano como qualquer um de nós. Ele também era sujeito, ele tinha uma certa depressão, ele tinha certos anseios e temores. Calvino, por exemplo, era completamente doente, era cheio de doenças, ele quase morreu várias vezes.
ele tinha gota, ele tinha problemas de respiratórios, uma série de fatores. Spurgeon, tantos homens assim, e como eu disse, nós tendemos a idealizar muitas vezes eles e acharmos que eles eram impecáveis muitas vezes. O Túlio mandou hoje um texto que eu já conhecia, mas muita gente não sabe que Lutero ele era antissemita, por exemplo. Lutero ele era antijudaico, ele era defensor da perseguição de judeus que não se convertessem ao cristianismo. Isso é algo que nós não sabemos, que nós muitas vezes não entendemos, mas ele era um ser humano normal. Outros, por exemplo, nós tendemos a idealizar muitos puritanos também, mas os puritanos eles mataram muitas pessoas inocentes, mataram indígenas nos Estados Unidos, mataram mulheres que supostamente eram bruxas. Então, todos esses grupos que nós tendemos a idealizar eram humanos, sujeitos aos mesmos erros, sujeitos aos mesmos pecados, sujeitos às mesmas falhas. Então, é bom que nós estudemos a história, não só a história oficial, mas também a fundo a história de um indivíduo, a sua biografia, o seu testemunho, para vermos que, de fato, eles eram seres humanos. E quem diria, por exemplo, o próprio Lutero não achava que ele começaria um movimento mundial de reforma nas igrejas. Ele só queria contra-argumentar e tentar amenizar um pouco a Igreja Católica. Ele acabou cindindo com a Igreja, fundando um novo movimento, criando o protestantismo mundial, mas ele mesmo não tinha essa noção. Ele não tinha esse propósito inicial, nem ele sabia que isso ocorreria. Como que ele iria imaginar que ele, com algumas doenças, com depressão, começaria esse movimento? Então, aquilo que nós sabemos, Deus faz certas coisas com muitos de nós, talvez hoje nós não percebamos, mas no futuro será útil para alguém. Por exemplo, muitas vezes a gente acha, o nosso trabalho não está sendo... Trabalho com meu filho, por exemplo, ele não está sendo reconhecido, meu filho não está sendo bem. Mas talvez lá no futuro o seu filho vai se lembrar de tudo aquilo que você ensinou para ele. Tudo aquilo que você o instruiu, todas aquelas broncas que você deu nele, seu filho vai lembrar daquilo. Teve uma moça que me deu aula na minha antiga igreja, ela me deu aula quando eu era adolescente. E ela me deu lições que até hoje eu guardo. Ela foi responsável pela minha formação e, embora ela achasse até hoje ela acha que não contribuiu em nada comigo, ela contribuiu de maneira fundamental comigo, com a minha mente, com o meu coração, me pastoreando de certa maneira. Então, isso é bom para nós vermos que, de fato, esses homens não eram impecáveis, não eram impassíveis de erro, que eram simples homens que foram usados por Deus para mudar o rumo da igreja e nos mostrar as doutrinas de verdade. Amém. Mais alguém?